E o destaque de agora vai para um conceito que cresce como nenhum outro no planeta. Eu falo do mercado halal. A título de informação, a palavra halal em árabe significa permitido, autorizado, lícito, legal. É uma regra seguida à risca pela lei islâmica e que rege os costumes dos muçulmanos, população estimada hoje em 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no planeta. Coincidência ou não, estamos no período do Ramadã, mês sagrado para a população islâmica e que segue até o dia 21 de abril. Mas neste período, pessoal, diminui, todo mundo sabe, o consumo de alimento, mas depois ele é retomado. Mas como eu estava dizendo, o mercado halal deve atingir 1/3 da população mundial em 10 anos. E o motivo é óbvio, ele preza e zela pela qualidade, principalmente a qualidade dos alimentos. No caso da carne bovina, a maior certificadora de produtos halal da América Latina, a Sedial Halal, estima que este ano deve dobrar a quantidade de fazendas e empresas certificadas que atuam no ramo de proteína vermelha aqui no Brasil. E para trazer os detalhes deste tema, eu recebo hoje, ao vivo aqui no programa, o diretor de exportações da Sedial Halal, o Ahmed Saif. Ahmed, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um agradecimento dobrado, porque nós estamos no mês do Ramadã e é claro, um mês mais sagrado para os muçulmanos. O próprio Ahmed também acompanhando todo a sua religião, não se alimenta durante o dia todo, do nascer ao pôr do sol, mas ele acordou cedinho, fez a sua oração, veio para cá para poder explicar para você, pecuarista brasileiro, você empresário, o crescimento e a importância da produção halal na pecuária de corte. Muito obrigado, dobrado, viu, Ahmed? Eu que agradeço. Exatamente, a gente está no mês do Ramadã. Antes da gente entrar no assunto do halal, explicar um pouquinho o que significa esse mês para os muçulmanos, É um mês onde a gente exercita a nossa paciência, a nossa fé. É um mês que a gente deixa de se alimentar, deixa de beber, deixa de ter relações conjugais com a esposa. Da alvorada, que é um pouquinho antes do nascer do sol, ao pôr do sol. E aí varia de país para país, mas aqui no Brasil dá em torno de 13 horas, A gente começa lá por volta das 5 até umas 6h15, 6h20. E a ideia do mês do Ramadã é realmente exercitar a paciência, sentir o que o próximo sente, sentir fome mesmo, sentir a questão de exercitar a língua para não falar coisas ruins ou falar mal dos outros. É uma penitência, uma espécie Exatamente, exercitar a caridade. Perfeito. E falando do halal em si, halal não é só alimento, não é só certificação, mas é tudo que rege a vida do muçulmano. Os bons costumes, exatamente, as coisas boas da a vida, forma de conduta, o a forma respeito. de... Exatamente. Bacana. Então, o mês do Ramadã é um mês para você renovar suas energias e fortalecer ainda mais o respeito e todas as atitudes positivas que o Islã nos ensina. Bacana, muito legal, viu? Parabéns a todos aí. Um grande abraço a toda a comunidade muçulmana que está nos assistindo nesse exato momento. Mas vamos falar sobre carne bovina. O que é esse conceito de carne halal? Explica pra gente, porque o pecuarista já tem muita gente perguntando aqui o que é isso. Poderia me ajudar, por gentileza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de alimentos, nós como muçulmanos seguimos o Alcorão, os ensinamentos do profeta, e existem regras para tudo que rege nossas vidas. Uma parte dessas regras engloba a alimentação. Então, existem alguns alimentos que são permitidos, alguns que não são permitidos. Os que são permitidos, se for proteína animal, existe um ritual de abate que a gente segue para a proteína ser halal. E existem os que não são halal, que por mais que você tenta fazer o processo, não vai ser, como por exemplo a carne suína e alguns outros animais, como insetos, répteis, entre outros. Mas quando a gente fala de proteína animal, boi, ovelha, frango, existe um ritual a ser seguido. Uma das premissas desse ritual é respeitar o animal com o maior respeito possível. Então, abrange muito o bem-estar animal, apesar de algumas pessoas entenderem que abate religioso e bem-estar animal são conflitantes. Na verdade, para o halal
é uma premissa extremamente importante. Então, quando a gente fala da pecuária, da criação do animal, existe todo um respeito com o animal. Você não pode deixar ele agitado no momento do abate, você não pode criar ele com uma alimentação que não seja saudável, você não pode deixar ele de uma forma que ele fique doente por qualquer questão de manejo impróprio. Então o halal começa lá no início, quando nasce o animal, desde o início, você tem que tratar bem esse animal, respeitar ele, porque a gente não fala só do abate. Então, uma das premissas é o bem-estar animal, que é bastante importante, apesar das pessoas acharem que é conflitante, é uma das premissas. E quando a gente chega na parte do abate, da alimentação do animal, existem mais regras que acabam sendo um pouco mais rigorosas. Uhum. Então, tem toda a parte, né, de transporte, enfim, chegada dos animais, que tem que ser um transporte que respeita o bem-estar animal e a saúde dos animais. E quando ele vai para a linha produtiva, que ele entra para o abate, você não pode ter um manuseio agressivo. Isso já está bastante, né, famoso aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país que respeita muito as leis de bem-estar animal, mas para o halal isso é importante também. Então o animal chega na linha de produção e existe o abate, que é o ponto mais crítico de todo o processo de carne halal. E como que funciona esse abate, né? Então existem alguns destinos que não aceitam a insensibilização, tanto a mecânica quanto a elétrica, e alguns países que aceitam. Então isso depende de mercado para mercado e o produtor, o frigorífico que vai exportar tem que se atentar a isso antes de fazer o processo. Na hora do abate, como que funciona, né? Tem que ser feito por um muçulmano ou por alguém que segue os livros sagrados. A gente, como muçulmano, acredita que o Evangelho e o Torá são livros sagrados e a gente aceita a alimentação desses povos. Então, se tiver um cristão ou um judeu abatendo, alguns mercados aceitam. Tem alguns que exigem que seja muçulmano. E na hora do abate, como que funciona, né? O sangrador, o abatedor, tem que mencionar o nome de Deus. Ele tem que estar ciente que ele está fazendo aquilo como um sacrifício para alimentar as pessoas. Você não pode abater animais por lazer ou por esporte ou por qualquer outra coisa. E existe um método de corte que é bastante específico e tem que ser feito de maneira bastante correta. Que é um corte que pega toda a extensão, né, do pescoço. Você corta o esôfago, a traqueia, as artérias carótidas e as veias jugulares, sem arrancar a cabeça do animal também, sem decapitar. Você tem que manter a ligação da coluna vertebral, porque isso garante uma saída maior de sangue do animal. Um conceito que a gente traz bastante, né, nas nossas palestras é que o sangue é onde estão todas as impurezas do corpo. Quando a gente fica doente, a gente vai para o médico, ele pede um exame de sangue para ver o que está acontecendo com a gente. O sangue mostra tudo, né? Exatamente. E é onde está transportando as bactérias, vírus e tudo mais. Então, quanto menos sangue tiver na carne, mais saudável é para o consumo. Então, beleza, você fez o abate do animal, você tem que respeitar a morte do animal, você não pode sangrar e já começar a arrancar o couro ou fazer a escaldagem, no caso das aves. Então, tem que esperar o animal, a gente fala em árabe esfriar, né? Mas ele ter uma morte efetiva, né? Porque ele vai morrer de qualquer jeito, mas você tem que esperar, tem que respeitar o sacrifício do animal. Então dura lá em torno de 3 a 5 minutos a sangria do animal, para depois trabalhar, exatamente. Desmonte e os porcionamentos, né? Exatamente, para poder arrancar o couro, poder fazer os cortes, fazer toda a parte sanitária também. Então, um conceito bem abrangente. Há um diferencial de valores entre um produto halal, no caso, a nossa carne bovina em relação a uma carne convencional. Eu te pergunto isso porque todo pecuarista lá já está me perguntando, muitos aqui do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas quanto eu ganho com isso, né? Eu acho que ele ganha garantia de mercados diferenciados, como por exemplo, falei agora há pouco, o mercado da Indonésia, né? Eu falei acho que 3 ou 4 países que juntos somam mais de 300 milhões de habitantes. E eu estou falando em quase 2 bi de muçulmanos no mundo que só querem carne halal. Então, é um conceito de bem-estar. E o bem-estar animal, Ahmed, eu falo isso todos os dias aqui, tem um impacto positivo no aumento de produtividade nesse tipo de boi que a gente está vendo aqui na tela, absurdo, absurdo. Ganha o pecuarista por aumentar a sua produtividade e principalmente por ter acesso a novos mercados diferenciados, né? E como que eu certifico? É possível certificar uma fazenda, porque as empresas já estão certificadas, né? As indústrias frigoríficas, etc., as transportadoras, acredito eu.
os restaurantes, né? Que inclusive, eu queria que você tratasse desse assunto comigo agora, parece que tem mercados que não são nem de muçulmanos, mas que querem produtos halal porque eles têm a garantia que é uma mercadoria de qualidade, concorda? Exatamente. Na Europa tem muito isso. Exatamente. Bom, falando um pouco de ganhos para a indústria, o mercado halal não paga tão mais caro do que outros mercados, mas é aquela questão, a gente está falando de quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro. Tem cliente lá, você vende a Exatamente. carne para lá. Apesar de você não conseguir aplicar um preço maior, você está abrindo portas para quase 25% da população mundial. Exato. Que não consumiria sua carne se não fosse halal. Falando de outros mercados, como a gente comentou da Europa, fora do Brasil, o conceito halal já está bastante consolidado. Então, você tem países que têm uma população muçulmana bastante considerável, você tem cidades na Europa, na França, na Inglaterra, que mais de 50% da população daquela cidade é muçulmano. Então, esse pessoal consome produtos halal e os não muçulmanos consomem produto halal pela qualidade e pela rastreabilidade que eles sabem que tem aquele produto. Então, quando a gente fala de mercado halal, apesar de você não conseguir vender muito mais caro do que uma carne comum, você vai abrir mercado para o mundo inteiro, um mercado que é bastante exigente, um mercado que busca produtos certificados, não só nos países árabes, isso que é o mais importante. Tem um conceito que às vezes as pessoas confundem árabes e muçulmanos. Árabe é quem fala árabe, quem mora em país de língua árabe, e muçulmano é quem segue a religião islâmica. Uhum. Árabes, a gente está falando aí de 400 milhões de pessoas, mais ou menos. Muçulmanos, 2 bilhões de pessoas. Então, você, trazendo a certificação halal para a sua empresa, para a sua indústria, você abre um mercado para a fazenda também. Essa fazenda que eu estou vendo ali, é possível certificar ela? É possível certificar toda a cadeia produtiva, e isso é uma questão que está cada vez sendo mais exigida. A tendência do mercado halal é pegar toda a cadeia produtiva, desde a criação do animal até o transporte, estocagem e varejo. Então, um mercado gigantesco que dá para fazer muito dinheiro, dá para criar novos negócios, aí, novas vagas de trabalho, mas não vende mais caro, só que você está abrindo o leque aí para um mercado gigantesco. Existem países da Ásia, Japão, alguns clientes da China, que exigem certificação halal pela qualidade do produto. Eles querem um produto com uma qualidade superior, então eles pedem certificado halal também. Que não são nem países muçulmanos. Exatamente. Né? Mas eles acreditam, porque é verdade. Esse conceito halal é um conceito que zela por tudo isso que você acabou de explicar para mim. Exatamente. Desde o bem-estar animal, que ajuda o pecuarista, ajuda o agricultor. Aliás, no ano passado, pessoal, houve um crescimento de 100% na certificação de empresas da agricultura brasileira em relação a 2021. E me parece que a Sedial Halal prevê esse mesmo número, ou seja, de crescimento na pecuária agora em 2023 em relação ao ano passado. É isso, essa projeção de vocês? Sim, sim. A gente está projetando um ano bastante positivo para a Sedial Halal, principalmente no mercado pecuarista, no mercado de criação de animais e abate de animais. E a expectativa para esse ano é continuar esse crescimento aí bastante agressivo, entrar em novos mercados e trazer cada vez mais negócios para o Brasil, né? Esse que é o maior objetivo nosso. E olha só que interessante, né? A Sedial prevê, como eu disse, um crescimento de 100% nas empresas e até fazendas certificadas halal 2023 em relação a 2021. E sabe qual que é, segundo estimativas, a perspectiva de crescimento para o setor de proteína no Brasil? Não deve chegar a 20%. Você viu o tanto que o mercado halal está crescendo, né? Claro, de olho, como ele falou, do Japão, Indonésia, Malásia, Singapura, Golfo. Só esses 4 últimos países que eu falei, tirando o Japão, são mais de 300 milhões de muçulmanos em busca desse produto, desse alimento halal, que também não envolve só comida, parece que tem cosmético, tem outros segmentos. Sim, né? Como a gente está bem acostumado a dizer, o mercado halal abrange tudo que o muçulmano faz. Então, a alimentação deve ser halal, o cosmético deve ser halal, o shampoo deve ser halal para você comercializar com países muçulmanos, enfim, linha de maquiagem, produtos farmacêuticos, porque o muçulmano, ele é um povo bastante rigoroso com a religião e ele, quando ele vai consumir, quando ele vai trazer produto para uso da família, dos filhos, da mulher, ele quer um produto de qualidade e que respeita a crença dele.
Então, a gente está vendo uma tendência do mercado halal de abranger toda a cadeia, como eu comentei, desde a criação até o varejo, mas não só isso, a gente fala de cosmético halal, farmacêutico halal, existem finanças halal, Olha só. Moda halal, então é um mercado que cresce todos os anos aí. A gente tem grandes marcas de esporte investindo em investimentos para a mulher muçulmana praticar esporte, natação e tudo mais. Então a gente vê que as grandes marcas já estão mobilizadas nesse sentido. Então a gente gosta de participar desse tipo de programa para mostrar para o criador, para o produtor brasileiro, que existe um mercado gigantesco. Que ele é importante para isso. Exatamente, ele é importante e ele pode aproveitar isso. E é o início dele, né? O início Exatamente. A matéria-prima sai, por exemplo, falou em vestuário, eu preciso de quê? Preciso de algodão. Algodão vem da onde? Plantação de algodão do agricultor. Exatamente. Você está dentro? A gente vem lá atrás e tem que ir lá na frente. Então é isso que a gente quer abrir. E essa última pergunta, eu só vou avisar o pessoal de casa que daqui a pouco eu vou gravar um videocast, um podcast com o Ahmed, para ele contar em mais detalhes como é que funciona esse mercado. Aí quando você tiver, a gente publicar ele aqui nas principais plataformas aí, Deezer, Spotify, você vai poder baixar ele na sua caminhonete e a caminho da fazenda, você vai poder ouvir com mais riqueza de detalhes como funciona esse mercado e onde é que você pode usufruir aí e garantir o seu mercado para a sua mercadoria, né? A última pergunta, muita gente perguntando como que eu faço para me certificar minha fazenda, certificar a minha empresa de olho no mercado halal. Muita gente perguntando. Bom, existe uma série de regras a ser seguidas que eu não vou trazer aqui, senão a gente vai ficar 2 horas falando. Mas o que a gente recomenda para todas as empresas que querem conhecer o mercado halal busca entender o mercado, busca aprender, buscar. A gente tem um setor de treinamentos que a gente pode auxiliar sua empresa, seus funcionários, o que significa o halal, como que funciona toda a normativa halal, para depois você buscar a certificação de uma forma mais assertiva. Mas também é importante conhecer o mercado global. Hoje a gente fala de um mundo extremamente globalizado, extremamente competitivo, e uma coisa que eu trago sempre também é que quanto mais certificação sua empresa tiver, mais destaque ela vai ter nesse mercado global. Exatamente. Então, busca entender o mercado halal, busca conhecer, busca o nosso departamento de treinamentos, entre em contato com a nossa empresa pelo site ou por telefone www.cedialhalal.com.br e conversa com o nosso pessoal para você entender como que o halal se aplica no seu trabalho. E posteriormente você vai ver que realmente não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente, não vai mudar todo o seu conceito, toda a sua produtividade, mas vai trazer mais eficiência e mais mercado para vocês. E é tudo isso que a gente fala aqui. Bem-estar animal, sanidade, genética, nutrição, manejo, gestão, a coisa do meio ambiente, coisa social. O mercado halal jamais vai admitir coisa de trabalho escravo, de desmatamento, não pode. É aquela coisa que a gente fala todo dia aqui. E te garante aumento de produtividade, acesso a novos mercados. Procure saber. Saia da sua zona de conforto, vai estudar um pouco mais. Eu estou com preguiça de estudar. Isso para você conservador. Fala para o seu filho, seu neto, essa nova geração, né? Exatamente. A Remédio que está de olho nesse tipo de mercado. Eles têm mais paciência, eles vão estudar. É legal isso aqui, vamos buscar saber mais informações, vamos tentar entrar. Não só legal, traz muita oportunidade de negócio também, né? Dinheiro. Exatamente, acho que é o principal Maravilha. foco. Bom, pessoal, para encerrar aqui, hoje eu perguntei para o nosso telespectador, você sabe o que a carne halal estaria disposto a produzir esse alimento de olho em novos mercados? Vamos ver o resultado? 66,7% dos nossos telespectadores disseram que sim e 33,3% disseram que não. Maravilha! Para esses 33%, o que você diria para encerrar nosso bate-papo, Ahmed? Procure saber, procure informações, né? Busque informação. Se você está na indústria de alimento ou no processo de criação de animais, tem bastante oportunidade para você e para a sua empresa. E todo conhecimento é um bem nosso, né? Então, busca conhecer, que com certeza você vai ter bastante ganho com isso. Maravilha, então. Obrigado, Ahmed. Eu que agradeço.